Olá, meus amigos, mais um episódio aqui da série Contatos Imediatos do Disco Voador. Hoje, com o meu amigo Cláudio Fonzi, um dos pilares do rock progressivo carioca, né, Cláudio? Produtor de shows, produtor de discos, dono de uma das principais lojas da cidade e responsável por grande parte da minha coleção de discos de rock progressivo. Aprendi muito com ele e trouxe ele aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouco sobre a trajetória dele como produtor, sobre rock progressivo, as bandas que ele gosta, enfim, falar um pouco desse tema que eu adoro e sei que ele ama também. Antes da gente começar, eu tenho que pedir para vocês não deixarem de se inscrever aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube, e se estiverem ouvindo nos podcasts, se inscreverem também, seja em qual plataforma estiverem ouvindo. Nosso Instagram é o @Disco Voador Oficial, toda semana tem novidade lá, e a loja do Cláudio é a Renascense Discos, aqui no Shopping Vitrine da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Cláudio, prazer enorme estar com você, estamos aqui na sua loja. Pô, eu frequentei e frequento há alguns anos, desde que era lá no centro do Rio, mas eu queria que a gente começasse falando o seguinte: antes da sua loja ser aqui na Tijuca, antes de ser no centro, ela foi em Petrópolis, né? Você tem uma relação muito profunda com a cidade. Conta pra gente um pouquinho, deve ter gente de Petrópolis ouvindo a gente. Sim. Petrópolis foi fundamental realmente na minha vida, não somente porque eu nasci lá, mas assim, morei muitos anos e realmente foi a partir de lá que eu comecei essa profissão, né, de trabalhar com discos, trabalhar com música, trabalhar com rock progressivo, né. E aí são muitas histórias, mas sem dúvida que o mais importante, assim, o grande marco, né, foi em 1988, quando eu conheci, assim, eu tinha amigos que eram músicos e começaram a fazer um trabalho assim, de progressivo, e me mostraram, e eu adorei assim, a música, e corri muito atrás de transformar aquela música que estava sendo gravada num estúdio, mas apenas gravada, sem ainda pretensão de ser produzida em disco, né? Mas foi a banda Ano Luz, e através dos músicos, né, assim, das músicas, desse trabalho, é que realmente eu comecei a tentar me profissionalizar e acabei realmente encarando, produzindo o LP, bancando o LP, lançando, e a partir daí realmente me tornei um comerciante de discos mesmo, e um produtor. Você falou aí o disco do Ano Luz, quer mostrar pra gente? Como é que foi a sua experiência produzindo esse disco? Exatamente. Este é o LP. Foi a minha primeira produção, 1988, e daí em diante muita coisa realmente aconteceu. Inicialmente eu posso já dizer que através desse disco eu fiquei conhecido como produtor e como distribuidor de discos, porque eu era o distribuidor deste LP. Então comecei a ir em várias lojas do Rio de Janeiro, de Niterói, amigos foram me apresentando lojas de São Paulo, de Campinas, de outros estados, né, posteriormente. E ainda naquele ano mesmo também comecei a receber correspondência de lojas estrangeiras. Então em 6 meses posso dizer que a minha vida se transformou completamente, porque muitos lojistas passaram a me conhecer, e brasileiros e também estrangeiros, e todos querendo rock progressivo brasileiro. Então eu comecei com Ano Luz, mas aí comecei também a comprar de outros artistas para revender para essas outras lojas nacionais e internacionais. E aí tudo foi se desenvolvendo. Em Petrópolis, posteriormente, eu trabalhei com mais 2 bandas, né, maravilhosas de progressivo, que eu produzi em CD, produzi shows. Foi o Lumen, que eu produzi o CD e vários shows também, e o Palma,
que eu produzi o CD. Infelizmente esse grupo não fez shows, mas nós vamos ainda consertar isso depois de uns 20 anos, se Deus quiser. Mas então, quer dizer, Petrópolis já foi fundamental nesses aspectos. Agora, posteriormente, com o sucesso do Luiz e de conseguir os contatos no exterior, de conseguir materiais, né, de lá, eu comecei realmente a vender discos mesmo, larguei a universidade, larguei tudo e fui em frente. Você fazia curso de quê? Geologia. Estudava na UFRJ. Eu já vendia discos informalmente desde 1985, mas a partir de 88 que a coisa se profissionalizou, né? E aí, sem dúvida, no 89 em diante, eu já sabia, embora eu ainda cursasse a universidade, cada vez eu fui deixando ela de lado, né? E aí, em 93, janeiro de 93, abri a minha loja, Renascença Discos, que foi lá em Petrópolis também, né? E aí, claro que aí não teve mais jeito mesmo, né? Agora, a partir do momento que eu me estabeleci comercialmente, aí a família podia reclamar, podia todo mundo reclamar que o problema era deles. Realmente eu fui adiante e com certeza não me arrependo nem, né, nada, nem um pouquinho. Foi a melhor, assim, melhores decisões que eu tomei, né? Você falou uma coisa interessante aí, o nome da sua loja, Renascença Discos, né? Isso a gente pode dizer com certeza que é em homenagem à banda, né? E aí eu faço um gancho aqui para pedir para você contar pra gente a história sua com a Anne Haslam, né? Porque a Anne Haslam fez alguns shows aqui no Brasil no final dos anos 90, né? 97? Sim, 1997. E aí queria que você contasse pra gente essas aventuras, um pouquinho dessas aventuras. Pois é, essa foi a maior aventura em termos de produção de shows. As emoções até hoje, né? Tem 24 anos e elas continuam na mente, né, o tempo todo. E também aconteceu em Petrópolis, né? O processo todo se iniciou lá, dentro da minha loja, surgiu lá, de repente apareceu um camarada chamado Luiz Otávio Drummond, que veio e disse que era amigo dela, que tinha conhecido lá nos Estados Unidos, e que ela tinha autorizado ele a procurar shows, produzir shows no Brasil. E um outro amigo tinha me indicado a ele, e ele foi a Petrópolis para me conhecer, e nos conhecemos, marcamos na casa dele, reunião, fizemos a reunião, ele me convenceu de que tudo era verdadeiro, porque no início eu achei que ele estava, né, que ele era assim, que não podia ser verdade aquilo, né, que era surreal demais, era lindo demais, mas deu certo, fomos adiante, fizemos vários shows. Foi um show em São Paulo, um show no Rio de Janeiro e 2 shows em Petrópolis. Quanto tempo levou entre o contato desse cara e o show em si? Foram cerca de 5 meses. Eu não lembro exatamente o dia que ele foi lá, infelizmente eu não tenho esse registro, mas foi ali por volta de novembro, né, de 1996, e os shows aconteceram em março. E maquiavelicamente, não maquiavelicamente, mas eu com vários, né, com 4 meses de antecedência, eu com a Anne programando as datas e tal, através de fax, quem lembra, né, que já existia esse aparelho, e através de fax, vai para cá, vai para lá, manda para cá, manda para lá, ela tinha interesse em poderia ser em março, aí eu joguei que a data final da turnê fosse 22 de março, que era a data do meu aniversário. Então isso realmente eu planejei, não foi coincidência, e foi lindo, né? Foi assim, muito emocionante, né? A única coisa que eu lamento realmente é que ela queria cantar Feliz Aniversário no palco, né, para a plateia toda escutar, e eu não... Fiquei com vergonha, não, eu vou chorar, eu vou ficar muito emocionado, não quero, tudo bem, não quero. Já pensou, Anne Haslam cantando parabéns para você? Pois é, essa é a única coisa que eu me arrependo mesmo. Mas depois do show ela cantou, ela com o David Bignin, que foi o músico que veio com ela, né, no violão e teclados e tal.
E eles cantaram pra mim nos camarins. Mas ninguém filmou. E ninguém viu. Não, só eu que vi. Ninguém mais viu. Só eles que são testemunhas. A gente acredita, a gente acredita. Mas enfim, né? Os shows foram realmente belíssimos. Deu tudo muito certo. Eu não tinha ainda nenhuma experiência com shows internacionais. Eu já tinha feito shows de artistas brasileiros, né, artistas de rock progressivo e tal. Então já tinham realmente um conhecimento, mas show internacional é muito mais complexo. Uhum. Mas deu tudo muito certo, tudo muito certo. O Luiz Otávio trabalhou muitíssimo bem comigo e fomos todos os shows lotados. Quase um ano antes do Luiz Otávio surgir na minha vida com aquela proposta, ela lançou um CD chamado Blessing in Disguise. E aí eu conheci o CD e apresentei no programa que eu tinha na Rádio Tribuna na época, né, de progressivo. Aí foi um CD de retorno, que ela estava sumida, vários anos que não gravava, ela teve câncer, quase morreu, né, ficou muito mal e tal. Mas beleza, aí ela gravou e lançou e eu fiz o programa. E várias pessoas telefonaram, foi um programa assim muito bacana. E no final do programa eu comentei, pô, que bacana, que assim, muito bom, né? Estou muito feliz, né, dela ter retornado, muito bacana ela estar trabalhando novamente, gravando e fazendo shows. Quem sabe, né, um dia vem ao Brasil e em Petrópolis, aí eu ri assim no ar, né, e tal. Bem, aconteceu, né? Premonição maior, impossível. Assim, inacreditável, mas aconteceu. Mas, Cláudio, então esses shows foram gravados em áudio, né? E saíram num CD. Exatamente. Saíram no CD Live Under Brazilian Skies. Um CD, assim, qualidade de gravação maravilhosa, a interpretação dela fenomenal. E justamente a qualidade de gravação foi tão boa porque os shows em Petrópolis foram no teatro da Concha Acústica do Museu Imperial. Este teatro já foi considerado pelo maestro Isaac Arabichevski e outros grandes como uma das salas de melhor acústica do Brasil. Inclusive o Isaac disse que seria a segunda melhor, só a sala Cecília Meirelles que seria realmente melhor e tal. Mas então, na qualidade acústica maravilhosa, aí realmente os registros ficaram perfeitos. E esse CD fez muito sucesso, foi lançado em vários países, vários países da Europa, lançado nos Estados Unidos, lançado no Japão. Infelizmente, o único país que tinha que ter sido e não foi o Brasil, né? Mas foi muito vendido aqui. Eu vendi muito e muitos outros lojistas também venderam. Mas falando ainda em CD e falando em Renaissance, Cláudio, eu queria dar um pulo de 97 para 2021 e falar do seu xodó, a banda Fleece, né? Esse disco novo aí que eles fizeram. Queria que você falasse um pouquinho pra gente e contasse pro pessoal que tá vindo também qual é a conexão entre esse disco e o Renaissance. Pois é, outro sonho daqueles inimagináveis que acabaram se realizando. Eu, como gosto do Renaissance desde criança, sou apaixonado, e quando comecei a trabalhar com shows, assim, lá no final dos anos 80, né, tal, eu sempre quis conhecer, trabalhar com uma banda que fizesse covers do Renaissance. Porque eu nunca imaginei ver a banda jamais, né? Nunca imaginei ver a Anne Hathaway ao vivo, cantando e tal. E beleza, então isso passou-se a década de 90, acabou que eu conheci a Anne, vi ela cantando, mas faltavam ainda as músicas completas, né, do Renaissance. Isso foi rolando, né? Anos 90, a primeira década de 2000, mas em 2015, bem, eu sempre procurando em outros estados e outras cidades, sempre procurando aqui no Brasil músicos que se dispusessem a fazer isso. Acabou que em 2015 eu vi uma gravação, um vídeo que a banda Fleece fez da música Opening Out do Renaissance, eu gostei muito, e aí entrei em contato com o Celo Oliveira, né, que é o líder
do grupo e tal. E logo propus, né? Gostaria de fazer um cover, uma banda para fazer um show e tal. Ele negou, disse que não seria possível, porque serão músicas muito complexas e tal. Beleza. Só que os anos se passaram, nós fizemos amizade a partir daquele momento, sempre tendo contato, sempre ao vivo, inclusive, muitas vezes nos encontramos e conversamos. E eu sempre insistindo, relembrando e falando, até que ano passado, 2020, aliás foi em 2019, já tem realmente quase 2 anos, foi em 2019, ele me procurou e disse: Cláudio, sinto que nós estamos em condição de levar esse projeto adiante. Você pode fazer uma relação de músicas que você considere perfeitas, assim, ideais, que o público quer escutar? Aí eu elaborei uma lista e ele disse que penou assim tremendamente para conseguir fazer os arranjos, reproduzir, tocar, mas depois ele agora que o CD saiu, o CD maravilhoso, In the Mist of Time. Você tá com o CD aí para mostrar pra gente? Sim, com certeza. Boa. In the Mist of Time. Duplo, né? É duplo. Os CDs são bem longos, muitas músicas longas. As músicas estão todas nos seus tamanhos originais, então a música que tinha 10, 15... Assim, a única que está reduzida é a Suíte Scheherazade, porque realmente essa seria muito longa e iria ocupar o espaço de muitas outras. Então eu selecionei 2 trechos e eles reproduziram esplendorosamente bem. E também um detalhe muito importante nesse trabalho é que ele não é uma simples reprodução. Tem vários detalhes inseridos pela banda, instrumentais, vocais, que ficaram perfeitos. Os membros da Renascença já escutaram, já assinaram embaixo, já adoraram, né? Porque realmente está muito bonito, muito bom gosto e ficou exatamente de acordo, né? Deixa eu abrir até aqui, que a produção é toda muito bacana, né? Uhum. CD é duplo mas a capa é tripla, né? Sim. E foi uma grande felicidade, né? Foi lançado agora, há poucas semanas, né? Poucas semanas atrás. E se ainda não conseguir uma banda para tocar ao vivo, mas com certeza, em termos de CD... e a curiosidade, né? Que esse foi o primeiro projeto de músicas tributo ao Renascença do mundo. Nenhum outro país, nenhuma outra banda, ninguém teve coragem de fazer o que nós brasileiros fizemos. Foi legal. E Cláudio, queria pegar o gancho nesse CD duplo aí, de falar o seguinte: você também, ano passado, ou retrasado, se não me engano, produziu um disco ao vivo duplo de uma das bandas mais legais dos anos 70, né, que é o Veludo. Material de arquivo, né, com shows dos anos 70 e shows mais recentes. Sim, esse foi outro grande acontecimento assim, para minha pessoa e também profissionalmente, né? Foi realmente um trabalho de resgate muito caprichado, e não somente de músicas antigas, que o Veludo nunca tinha lançado um CD, apesar de ter feito bastante sucesso. Já tinha lançado CD, mas na época não gravou. Sim. Foi uma lástima. Aí acabaram conseguindo gravar um CD ao vivo de um show antigo, já vários anos atrás, mas sem a banda retornar. E ela retornou vários anos depois para gravar um CD de estúdio, finalmente, e tal. Aí conseguiram gravar esse CD de estúdio, ok. Mas não iriam fazer shows. Aí eu entrei, convenci-os a fazer shows, eu mesmo produzi, né, os 2 primeiros, e acabou que um tempo depois surgiu como dizer, né, assim, surgiu essa possibilidade de fazer um CD reunindo material antigo com material recente, ao vivo, e aí caprichamos muito na produção, nas fotos. O Nelson Laranjeiras, que é o
remanescente, né? O músico remanescente da formação dos anos 70. Ele tem arquivos, né, muito bacanas mesmo, né, de fotos e de músicas, e trabalhou muito junto comigo, né, nós trabalhamos realmente em parceria total. E aí o projeto ficou muito bacana, ficou muito bem feito, uma realização realmente. E agora vamos ver, temos com ideias aí para outros projetos futuros. Eu cheguei a ver um show do Veludo lá naquela casa lá em Botafogo. Meu nome é Centro Teatro Solar de Botafogo. Cheguei a ver um show deles lá, um show incrível. E isso me lembrou também de alguns outros shows que você produziu, que eu fui, né? Como, por exemplo, aquele histórico show do Uli John Roth no Teatro Rival. Você tem uma relação muito próxima com o pessoal do Teatro Rival, né? Você tem histórias para contar de lá, né? Sim, eu já produzia shows há vários anos, mas eu nunca tinha conseguido realmente um local que me desse, né, condições assim interessantes. E acabou que lá, realmente, em 2012, eu consegui. Eu produzi o primeiro show internacional da casa, né? O Teatro Rival sempre foi totalmente especializado em música brasileira. E eles não aceitavam, assim, não produziam, não aceitavam, fazia parte da cultura internacionais. Eu os convenci, porque seria a banda holandesa Focus, que realmente, no início, a produção não se interessou, mas graças a Deus, o diretor técnico da casa viu quem era. Meu Deus, é a banda Focus, os caras dos anos 70. Ele me procurou rapidamente e aí me chamou para ir lá, eu apresentar o meu projeto melhor e tal. E eu ok. Aí deu certíssimo, maravilhoso, casa lotada. Aí daí em diante, realmente, eu produzi vários, né, cara? Produzia de internacionais. Foi esse, depois o Osbourne-Ash, foi maravilhoso. Tocaram o álbum Argos na íntegra, que é um dos meus discos preferidos. Eu coloquei lá a exigência, só produz esse show se tocarem o Argos. E tocaram, coisa que eles não faziam há 40 anos. E eles até tocavam sempre algumas músicas do Argos, mas por alguma razão que eu não sei explicar exatamente qual é, eles não tocavam ele na íntegra. E gostaram tanto do resultado que depois fizeram isso várias vezes. Mas teve o Uli John Roth, claro, fantástico também. Ajudei muito na seleção do repertório, foi muito bacana, muitas músicas que eram do lendário álbum dos Scorpions, né? Pra quem não tá, isso aí, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, o Uli John Roth foi o guitarrista dos Scorpions, já numa fase dos Scorpions que não tem exatamente muito a ver com a fase que ficou famosa, a fase que veio no Rock in Rio 1, né? Nós estamos falando de músicas incríveis como We Will Burn the Sky, né? Sim, Fly to the Rainbow. Pois é. É um hino, assim, uma das obras de arte da guitarra. E tudo isso foi tocado no Teatro Rival, né? Sim, tocado de forma assim muito contagiante. O Uli John Roth, você vê que ele se entregou naquele show esplendorosamente, a banda toda foi dele, um show incrível, excelente. Então, assim, o Teatro Rival, quer dizer, eu fiz vários grandes assim, shows internacionais. Fiz também uma banda argentina chamada Genetics, que era especializada, só fazia covers do Gênesis, da fase progressiva do Gênesis, da fase Peter Gabriel do Gênesis, ainda com um detalhe mais, né, perfeito ainda. E foram shows maravilhosos, e esses shows também tiveram um valor emocional muito grande, porque nos anos 70 eu era um adolescente, mas que era apaixonado já por rock progressivo e pelo Gênesis. O Gênesis veio ao Brasil, mas infelizmente assim, minha família inteira foi assistir, quase inteira. 77, minha nós estamos mãe falando. não queria e não deixou eu ir. E eu fiquei muito triste, fiquei anos e anos pensando naquilo.
Então eu sempre quis ver um show realmente bacana, com um repertório progressivo do Genesis e tal. E o Genetics foi perfeito, os caras reproduziram também de uma forma extraordinária, o vocal maravilhoso, então foi uma grande felicidade. Você chegou a levar esse show do Genetics para outra cidade, não levou? Outra cidade, não levou? Sim, esse foi outra ocasião assim que eu lembro com muita emoção, né, muita felicidade, que eu também sempre quis fazer um evento bacana, caprichado, um festival numa outra cidade, assim, ou São Paulo ou Porto Alegre, ou Belo Horizonte, né, que realmente eu queria. Porto Alegre até poderia ser também. Mas em São Paulo eu já tinha feito a Anne Haslam, então ok, tudo bem. Em Belo Horizonte faltava. Aí eu acabei produzindo um festival lá, de 2 dias, 4 bandas, chamado BH Prog Festival, que seria uma continuação do festival que eu produzi no Rio, em 3 edições, chamado Rio Prog Festival. Mas o de lá, assim, os daqui foram ótimos, mas o de lá foi maravilhoso, porque foi um dos melhores teatros do Brasil, ligado ali, fica no Minas Tênis Clube, mas pertencia ao Teatro Bradesco, né, aquela rede Bradesco de teatros, que é fantástica. Então, assim, foi realmente maravilhoso o evento em si, as 2 noites. As bandas foram 2 mineiras, uma é o Calix, que já tem uma carreira bem consolidada, vários discos, excelente, e a outra chama Ladylike, também ótima banda, excelente vocalista e etc. E os 2 carros-chefe, né, as atrações principais, um foi a Genetics, que fez um show divino, e lá teve uma iluminação assim extraordinária, porque como era um teatro muito grande, um palco muito grande, e eles tinham todo um equipamento visual que poderia ser utilizado, eu aluguei um equipamento de ponta total, top, né, para projeção, né, de slides, e ficou lindíssimo, realmente ficou lindo. E no mesmo festival, foi outra banda, que é um outro projeto que eu muito me orgulho também, que foi chamado o Terço Lado B, liderado pelo Sérgio Heinz, ele que compôs, né, assim, junto comigo, né, nós 2 que compusemos o repertório. Na verdade, a ideia do projeto toda foi minha, né, executar músicas que o terço clássico não tocava. O terço que tem se apresentado praticamente só toca músicas do Criaturas da Noite e do Casa Encantada. Ali não. A ideia era tocar músicas principalmente do segundo álbum, que chama-se Terço Terço, conhecido como Deus, né, o disco Deus, e o álbum Mudança de Tempo. É o que tem o Amanhecer Total, né? O segundo. O segundo é o que tem o Amanhecer Total, que é essa que realmente era a que eu mais queria, que, meu Deus do céu, é uma obra de arte. E ele tocou, né? E tocaram brilhantemente também, o Sérgio se dedicou muito, os outros músicos. O baterista era do terço também na época, mas os outros músicos presentes se dedicaram muito, Aí fizemos no Teatro Rival e no mesmo Teatro Bradesco do Minas Tênis Clube, no BH Prog, né? Depois eu fiz esse show em outros lugares também, mas ali, naquele ano, foram esses 2. E foram demais, foram realizações realmente que me orgulho. E por falar em festival de progressivo, de repente tem gente aí que está assistindo a gente que não tem noção de que houve no CCBB aqui do Rio quase que um mês inteiro, foram 3 fins de semana, né, ou 4 fins de semana, de rock progressivo muito, 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 muito interessante, sabe? Eu me lembro, eu acho que isso foi 2015, não foi? 2015, sim. Eu me lembro de ter conseguido ver Carl Palmer, Terreno Baldio, Violeta de Outono. Isso foi um mês histórico, né, para o rock progressivo no Rio. Com certeza. Isso eu posso até afirmar que foi no Rio e no Brasil mesmo. Nunca que eu saiba, jamais houve algo parecido. Fui o diretor técnico de todo o evento, inclusive eu consegui instrumentos que
banda italiana, Premiata Fornaria Marconi, estava exigindo e ninguém estava conseguindo. Isso foi... Bem, deu muito trabalho conseguir os instrumentos para todas as bandas, todos os equipamentos, mas consegui. E também trabalhei com todas as bandas, né? Foi Terreno Baldio de São Paulo, Dialeto de São Paulo, o Calyx de Minas, Tempus Fugit e Quaterna Requiem do Rio de Janeiro, Violeta de Outono também de São Paulo, e as estrangeiras, Carl Palmer Band e Premiata Forneria Marconi. Então foram 8 bandas maravilhosas, foi uma época incrível. Houve muita mídia, houve muita procura, os shows todos lotados, praticamente todos, alguns assim com grande lotação mesmo, muita gente ficando, né, do lado de fora. O Premiata então, eu não consegui. Né? Foi um momento assim, lamentável por ti, muitas pessoas também não conseguiram, infelizmente, mas foi um período realmente inigualável, eu nunca vi igual no Rio de Janeiro e eu acho muito provável que o Brasil nunca tenha visto, nunca tenha vivido algo assim em termos de rock progressivo. Né? Uma banda que eu senti falta nesse festival foi o Bacamarte, né? Pois é, com certeza o Bacamarte deveria ter entrado. Mas são circunstâncias, né, que acontecem. Agora, eu tenho uma história maravilhosa com o Bacamarte, que foi uma das primeiras bandas de rock progressivo brasileiro que eu me apaixonei lá em 1982, quando comecei a tocar em rádio e tal. E eu fiquei anos, bota mais de 20 anos, praticamente, quase 30 anos, tentando, assim, 20 anos, né, 25 anos, tentando convencê-los a retornar. Eu fiquei amigo durante muitos anos, né, do Marcos Moura, flautista, e a gente conversava, o Paulo se encontrava, eu ia show dele, ou então pela internet, e eu sempre em cima, quando o Bacamarte volta, não volta. E os anos passavam, e ele dizendo sempre, impossível, e depois de vários anos ele começou a dizer, não, o Mário Neto já está conversando assuntos, se interessando, aí passava mais um tempo. E depois eles, não, o Mário realmente já se interessou mesmo, tá topando, falta agora conversarmos com a Jane, né, a Jane do Bock, e aí passou-se mais um tempo, até que um dia o Mário chegou para mim e falou, Cláudio, qual é a proposta que você faz e tal, para a gente conversar com a Jane agora e fechar o negócio. Eu fiz uma proposta que interessou a todos, e foi assim, a assinatura do contrato com a Jane, com os 3 e tal, foi feito no apartamento dela, foi muito emocionante chegar lá e presenciar aquilo, né, porque era banda de coração, assim, a banda brasileira realmente de coração maior, embora eu goste de muitas, né, mas aquele álbum aquele disco é impressionante. Impressionante, e o show todo foi demais, esgotou com mais de um mês de antecedência, gente do Brasil todo, de tudo quanto é canto. Segundo a direção do Rival me afirmou, foi o show de maior lotação que o teatro já teve. Assim, com mesas, né, com cadeiras e tal. Porque lotaram 100% das cadeiras e teve uma turma que teve que ficar em pé, assim, nos cantos, porque não tinha mais onde caber gente, né? Então foi maravilhoso, foi realmente tudo muito perfeito. Agora, Cláudio, uma outra dúvida para a gente começar a se preparar aqui para o final desse papo. Você chegou a produzir algum artista internacional, assim, em disco? Porque ao vivo você produziu a Anne Haslam, né? Sim. E em disco você chegou a produzir alguém? Sim. Eu produzi um CD de um artista um tecladista sueco chamado Anders Helmersson. Ele já é um músico progressivo desde os anos 70, teve discos antigos, tem um disco antigo lançado em 1980, em 81, se não me engano, que é uma raridade, vale bastante. E foi um trabalho muito bacana, foi muito legal fazer, esse lançamento foi exclusivo aqui brasileiro, né? E ele toca também com músicos brasileiros, tem o Robertinho Silva na percussão, tem alguns outros músicos de excelente qualidade. E depois, muitos anos depois,
né? O disco saiu em 2002, há muitos anos depois eu consegui trazê-lo para vir tocar aqui no Brasil e se apresentou no Teatro Rival também. Foi até uma noite memorável, foram o André Helmsen junto com o Violeta de Outono, assim, 2 shows separados, mas 2 shows fantásticos. Sensacional. Foi muito bacana. O Teatro Rival, só para dar uma última parte, né, porque realmente ele foi a minha casa, né, em muitos aspectos, e só para citar também que teve uma das bandas que eu mais adoro, brasileiras, que eu não fui o produtor real assim dos shows, mas eu trabalhei em 4 oportunidades com a banda mineira, Sagrado Coração da Terra, e o gênio fenomenal Marcos Viana, e foram 4 ocasiões diferentes, em épocas diferentes, casa lotada, assim, um sucesso absoluto. Então foi muito bacana, muito emocionante também participar desses eventos, e aí justamente comprovando como o Rio de Janeiro viveu um período, pelo menos eu diria entre 2012 e 2015, extraordinário para o rock progressivo, porque os shows todos lotavam, quase todos. Então isso daí, e foram muitos. Então realmente foi um período mágico, muito bacana mesmo. Pra gente encerrar, fazer um bate-bola aqui rapidamente, se você tivesse que escolher uma banda brasileira que você não tem ainda produzido show, mas que gostaria, qual seria essa banda? Bem, ativa, essa é uma pergunta complexa, mas porque assim, Mutantes da época tudo foi feito pelo Sol, e o Só Nossos Cada Dia Negs são 2 discos, e o Casa das Máquinas, Lar de Maravilhas, né? São 3 discos que eu considero top. Eu gostaria muito de trabalhar com eles nas 3 bandas. Não foi possível, mas eu assisti bem shows, então estou muito feliz. Agora, uma banda que eu gostaria muito de trabalhar e de assistir chama-se Recordando o Vale das Maçãs, que é uma banda, aquele primeiro álbum é divino, maravilhoso, e eu nunca consegui assistir As nada. Crianças da Nova Floresta, não é isso? Exatamente. Esse realmente eu gostaria muito. Tocando a versão do disco, porque existem umas versões instrumentais que são bacanas, mas a versão do disco, cantada e tal, é divina. Então isso... E se você tivesse que escolher 5 discos do progressivo mundial para você apontar para o nosso ouvinte aqui que não é familiarizado com o estilo, quais seriam? Muito bem. O meu artista número 1 preferido, paixão mais do que nunca, chama-se Michael Oldfield. Esse para mim é o número 1. Eu recomendaria um disco dele chamado Oh Madame. Beleza. A minha banda preferida, eu tenho 2, mas uma realmente é mais antiga e a paixão é maior, de criança e tal, é o Pink Floyd. Pink Floyd eu recomendo vários discos, né? Mas aí eu recomendaria mais um álbum completo, eu recomendaria o Wish You Were Here. Eu acho que é um disco muito progressivo e muito fácil de você assimilar também. A segunda banda é a banda que, de certa forma, realmente mais me emociona, porque todas as músicas são lindas, né? Isso nem o Pink Floyd conseguiu. Todas as músicas são lindas, dos anos 70, que é o Renaissance. Esse eu indicaria do Prologue ao Song for All Seasons, eu indicaria todos. Mas pode ser o Esther Burning, né? Que 3. É tal. O disco que tem o solo de guitarra mais maravilhoso da história do progressivo e o solo de piano mais maravilhoso da história do progressivo chama-se Sailing Angler by the Pound, do Genesis. Então esse eu indico 100%. Quem não gostar desse disco é que não gosta de rock progressivo. Para encerrar. Agora o quinto tem uns 5 milhões de discos, mas eu poria o Yes, Close to Dead, que foi uma paixão 100% absoluta. É uma ótima seleção. Cláudio, também uma coisa que eu queria fazer é avisar para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente o seguinte. O Cláudio vai disponibilizar para a gente uma playlist no Spotify, né? Ele vai selecionar algumas músicas que ele
de discos que ele trabalhou, de bandas que ele produziu, para a gente poder lançar junto com esse vídeo aqui e fazer uma venda casada, né? Vamos dizer assim. Mas daqui a pouco essa playlist vai estar disponível no nosso canal no Spotify e vou disponibilizar lá nas redes sociais também para vocês ouvirem. Cláudio, eu só tenho que te agradecer. Eu espero que um dia a sua vida vire um livro para a gente poder mergulhar mais nas suas aventuras. Quem for do Rio, quem estiver nos arredores aqui do Rio e puder dar um pulo aqui na Renaissance Discos aqui na Tijuca, não vai se arrepender, porque isso aqui atrás da gente é só um pedacinho do que tem. Na minha frente tem vários discos, aqui tem vários discos, aqui tem vários discos. Então, assim, é um oásis de música boa. Não tem só progressivo, mas o forte é o progressivo. E vai conhecer essa figura aqui do meu lado, que é o responsável, eu já falei isso aqui no início, mas é o responsável por mais da metade da minha coleção de progressivo. Muito obrigado, Cláudio. Olha, eu tenho tudo a te agradecer, obrigado pelo espaço, parabéns absolutos pelo tipo de serviço fantástico que você está fazendo, de divulgação, de resgate, que se depender da nossa grande mídia, aí não vai acontecer. Todo mundo ferrado, né? A ignorância será total, eterna, viveremos na idade das trevas, mas, graças a Deus, pessoas como você iluminam realmente a vida de todos. Legal, obrigado. Valeu, gente. Siga a gente aqui, se inscreva no canal aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo podcast, não deixe de se inscrever aqui na plataforma. E o nosso Instagram é o @Disco Voador Oficial. Muito obrigado. Até daqui a 15 dias.